Amém? Deixa eu achar aqui. Mateus 7. Pode baixar um pouquinho, está dando um retorno aqui para mim. Eu vou ler a partir do versículo 24, para a gente poder entender um pouco melhor esse contexto. Amém? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Bem, esse texto que a gente escolheu para compartilhar esse tema com você, família na rocha, interessante que esse texto que Jesus insere essa palavra, nesse contexto, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, que começa lá no capítulo 5. Se você olhar, você vai ver que no capítulo 5 começa o Senhor para dar um sermão, né, o chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde Jesus vai traçar uma linha de procedimentos ou de princípios para que nós possamos viver bem. Amém? E é muito interessante, o pastor Luiz Eduardo começou falando exatamente isso aqui, né? Que a importância, né, da gente entender qual é o propósito de Deus para a nossa casa, qual é o propósito de Deus para a nossa família. E dentro desse contexto, duas coisas que o Senhor vai falar de relacionamento. Ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre homicídio, ele vai falar sobre essas coisas que dizem respeito ao relacionamento do homem. E quando eu estava meditando nesse texto, né, eu comecei a observar que o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte, e essa passagem que nós tiramos para trabalharmos esse tema, tem a ver com isso, tem a ver com esse Sermão do Monte. E Jesus vai exatamente fechar o Sermão do Monte dizendo: quem ouve essas minhas palavras, quem ouve esses meus ensinamentos, que ele começa a dar lá no capítulo 5, ele vai dizer: olha, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é considerado, eu vou assemelhar, eu vou fazer um paralelo com essa vida com a vida de alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as dificuldades, vieram as lutas, vieram as tempestades, vieram as crises, vieram tudo que era possível para destruir aquela casa, mas ela permaneceu firme porque ela estava firmada sobre a rocha. Se você ler começar a ler o capítulo 5, você vai ver Jesus dando muitos ensinamentos, né? Falando sobre fome e sede de justiça, né? Falando sobre um princípio mais elevado, né? Quando ele fala, por exemplo, do adultério, ele diz: olha, lá na lei dizia que o homem que se deitar com outra mulher, mas eu vou aumentar um pouco mais isso, vou colocar num nível maior, que se você pensar, né? E aí não está falando apenas do homem, mas está falando também do relacionamento da mulher também, em relação à mulher. E Jesus vai colocar uma condição, né? Porque a gente às vezes pensa que a graça, né, ela é banalizada. A gente pensa que a graça é fácil, a gente pode fazer o que quiser, porque a graça é a graça. A gente faz e depois a gente vai lá e pede perdão e está tudo certo. Mas só que a graça, ela está num nível muito acima da lei. Amém? E a gente precisa entender isso. E aí Jesus, nesse contexto, ele vai dizer: olha, vocês que ouvem, vocês que receberam essas minhas instruções, né, instruções de como viver bem, instruções de como se relacionar, Jesus vai dar instruções disso, como se relacionar. E se existe um lugar onde a gente precisa estar com os nossos relacionamentos
saudáveis, para que depois, então, do lado de fora, a gente também possa externar esses relacionamentos saudáveis na nossa casa, na nossa família. E aí Jesus vai exatamente dizer isso. Vocês precisam ouvir, mas precisam também praticar. Porque não faz sentido você vir para um congresso, você participar de um congresso, você ouvir tudo aquilo que você recebeu como instrução nessa tarde e depois você não colocar em prática. Jesus vai fazer também um contraponto dizendo, olha, quem ouve e não pratica, quem ouve, quem entendeu a palavra, quem recebeu a palavra, quem recebeu a instrução e não pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Vieram os ventos, a chuva, a tempestade, e aquela casa caiu e foi grande a sua queda, porque não fundamentou a sua casa no lugar sólido. E pegando um gancho do que o pastor Luiz Eduardo falou, né, e é muito importante que a gente entenda que quem é a rocha? Jesus é a rocha. E quando ele fala, quem ouve estas minhas palavras, Jesus está dizendo que você precisa estar fundamentado nele, você precisa estar alicerçado nele, você precisa estar entendendo e praticando aquilo que ele fala, para que você possa ter a tua família, a tua casa edificada sobre aquilo que é ele, aquilo que é a palavra dele, que é ele próprio, porque a palavra de Deus diz que ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a ação de Deus. Então, hoje você precisa sair daqui com essa convicção. Eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido. Eu preciso colocar em prática na minha casa, na minha família, tudo aquilo que eu estou aprendendo, tudo aquilo que eu estou recebendo como instrução, para que a minha casa, para que a minha família, para que a minha descendência esteja edificada sob a palavra de Deus, que é a rocha. Amém? Então, hoje, eu queria compartilhar, dentro dessa temática também, eu queria compartilhar sobre um tema, 3 tipos de pais e 2 tipos de filhos. 3 tipos de pais e 2 tipos de filhos. Nós estamos falando da rocha, nós estamos falando de família edificada. E uma família é formada de pais e filhos. Então, para que a nossa família esteja edificada na rocha, eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. 3 tipos de pais e 2 tipos de filhos, ok? O primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, um texto que você conhece muito, você já deve ter ouvido 1 milhão de mensagens nesse texto. Amém? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Então Ana proferiu esta oração. Perdão, queridos, é capítulo 1, tá? Capítulo 2 não, capítulo 2 é a oração de agradecimento de Ana. Capítulo 1. Havia um certo homem, levita da tribo de Rimataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Sufi, o Efraimita. Eucana tinha 2 esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente perante o Senhor. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano.
Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras? Não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que não sou eu melhor do que seus 10 filhos? Do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estava o sacerdote ali, junto aos pilares, à entrada do santuário do Senhor. E Ana levantou, e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez a seguinte voto: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, se queres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes concederes um filho homem, eu então prometo que dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não havia som na sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu: Mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: Ó meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo, e até agora, pois, estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: Vai-te na paz do Senhor, e o que Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que lhe respondeu: Que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Esse texto fala de Ana, e como eu falei, você já conhece perfeitamente essa história. E Ana representa para a gente um tipo de pais. Eu vou colocar no plural porque eu não quero falar apenas da Ana, mas eu quero falar do perfil de Ana para os pais de hoje. Ana, ela representa, né, os pais que geram filhos com um propósito. Amém? Filhos com um propósito. Nós que entendemos a palavra, não podemos gerar filhos sem um propósito. Ana representa para a gente exatamente esse tipo de pais. Os pais que geram filhos para um propósito. E é muito interessante isso, porque a gente vai ver nesse texto, a gente viu aqui nesse texto que Penina tinha muitos filhos. Mas Penina parece que não tinha um senso de propósito com relação aos seus filhos. Porque a gente não vê na palavra de Deus falando a respeito, mostrando o que aconteceu com os filhos de Penina. A Bíblia mostra para a gente que ela tinha filhos e filhas, a ponto de Eucana, que era seu marido, dar a ela no dia da adoração, no dia em que eles iam para o santuário, ele dava porção a Penina e dava porção aos seus filhos e filhas. A Bíblia é bem explícita em colocar dessa forma, filhos e filhas. A gente não sabe a quantidade de filhos e de filhas, mas se a gente pensar numa sociedade daquela época, deveria ser, né, para mais de 3 ou 4 filhos, porque a Bíblia deixa isso muito claro para a gente, filhos e filhas. Mas o que aconteceu com os filhos de Penina? O que aconteceu com as filhas de Penina? Qual o direcionamento que ela deu para esses filhos? Né? E aí mostra para a gente aqui, eu quero trabalhar com vocês nessa tarde, exatamente o perfil desses pais. Né? A Ana, ela tem um filho, ela pede um filho ao Senhor, mas ela tem um senso de propósito para esse filho. Ela não gerou filho por acaso. Ela não gerou filho sem um propósito diante do Senhor. Ela coloca a geração desse filho para um propósito em Deus. E ela diz: Senhor, se tu me deres, e ela faz isso com muita ênfase, eu preciso que o Senhor me dê um filho e que ele seja homem. Porque naquela época as mulheres não exerciam sacerdócio. Então ela deixa isso muito claro para o Senhor. Senhor, eu quero um filho, porque eu quero que ele seja um sacerdote. A gente consegue entender isso aqui no contexto desse texto. A gente consegue entender isso. Deus, eu quero que o Senhor me dê um filho, eu preciso ter um filho, eu preciso que essa vergonha seja tirada de mim, eu preciso que essa humilhação seja tirada de mim, e eu quero
que o Senhor me dê um filho homem. Ela deixa isso muito claro. Eu quero um filho homem. Porque se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregá-lo ao Senhor. E ele será nazireu do Senhor. Ele será separado para o Senhor. Ele vai estar ministrando no teu altar. Ele vai ser um sacerdote do Senhor. Então Ana representa para a gente, né, a característica, o perfil de pais com propósito. Diga, pais com propósito. Nós, como pais, precisamos ter propósito com os nossos filhos. Nós precisamos dar para eles direção. A Bíblia mostra para a gente que é responsabilidade dos pais dar direção e dar instrução. Lá em Deuteronômio capítulo 6, nós não vamos abrir por causa do nosso tempo, mas em Deuteronômio capítulo 6, se você quiser anote aí, depois você lê em casa. A Bíblia, o Senhor dá instrução a Moisés para direcionar aos homens, para orientarem os seus filhos, para inculcarem nos seus filhos, para ensinarem os seus filhos, para darem instrução aos seus filhos, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus e receberem direção da parte dos seus pais, para que eles pudessem andar no caminho de Deus. Então Ana representa para a gente pais que geram filhos para um propósito, são exemplos de fidelidade a Deus, são pais que profetizam sobre a vida dos filhos. E aí você pode perguntar assim, mas pastor, onde está isso? Eu achei interessante porque isso me saltou aos olhos aqui nesse texto. Eu sempre li esse texto, mas nunca dessa forma. A Bíblia diz que Eucana, quando ele dava uma porção a Ana, ele dava uma porção dobrada. Veja, o texto diz que ele dava uma porção para Penina e uma porção para cada filho de Penina. Mas Ana, ela não tinha filhos. Então, o correto seria que Eucana desse uma porção para Ana. Só que olha só que coisa interessante, ele dá porção dupla para Ana. E eu entendo aqui, o Espírito Santo trouxe para mim o entendimento que aqui exatamente Eucana está profetizando o nascimento de um filho com propósito. Eucana está profetizando o nascimento de Samuel, embora ele talvez nem tivesse um entendimento pleno disso. Mas Eucana está dando porção dobrada para Ana e ele está dizendo, eu concordo com o que a minha esposa está orando. Eu concordo com o que a minha esposa está pedindo. Eu também quero um filho para entregá-lo no Senhor. Então aqui eu consigo entender que existem pais com propósito. E a gente precisa, enquanto pais, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto pai, enquanto mãe, nós precisamos dar direção para os nossos filhos. A responsabilidade de dar direção para os nossos filhos é de nós. Nós como pais, nós como mães, temos que dar direção para os nossos filhos. Temos que dar instrução para os nossos filhos. Não apenas a instrução acadêmica, que é muito boa, é importante. Mas sabe, queridos, eu vejo muitos pais dando instrução secular para os filhos, o que eu repito, é importante. É imprescindível no mundo que a gente vive, é um mundo que a gente precisa ter cada vez mais ter instrução, cada vez mais estar qualificado, mas eu também vejo pais que não dão nenhum tipo de instrução espiritual para os seus filhos. Não dão nenhum tipo de direcionamento espiritual para os seus filhos. E a gente está falando de casa edificada sobre a rocha, de família edificada sobre a rocha. Enquanto pais, nós temos que instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós temos que dizer para os nossos filhos, direcionar os nossos filhos, mas é interessante, como eu disse lá em Deuteronômio capítulo 6, quando o Senhor dá uma ordem para Moisés, para instruir os homens daquela nação, o Senhor está dizendo para Moisés, olha, vocês precisam ensinar aos pais, você precisa ensinar aos pais para andarem no caminho. Tem muito pai, tem muita mãe que diz, olha, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Só que os nossos filhos, e você já ouviu isso aqui muitas vezes, mas você vai ouvir mais uma vez. Os nossos filhos, eles aprendem por modelo. Você tem que ser modelo para o seu filho. O seu filho não pode ter um modelo fora da sua casa. O seu filho não pode ter uma referência essencial fora da sua casa. Você tem que ser a referência primeira dele. Você pai, você mãe tem que ser a referência primeira do seu filho. Que ele tenha referências na igreja, isso é importante, isso é bom, isso é saudável. Mas se você pai, se você mãe não for referência, alguma coisa está errada. A sua casa está deixando de ser edificada. E a gente precisa entender isso.
Pais precisam edificar os seus filhos. Pais precisam instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Pais precisam caminhar juntos no caminho do Senhor. É muito fácil falar, meu filho vai orar, mas você não ora. Meu filho vai ler a Bíblia, mas você não lê. Meu filho faça isso, mas você não faz. Então pais precisam gerar filhos com um propósito. Filhos para serem sacerdotes do Senhor. Você já pensou no ministério que você quer para o seu filho? Você já orou pelo ministério do seu filho? Ah, pastor, mas ele está muito pequenininho ainda. Você já começou a encaminhar o seu filho para exercer o ministério na casa de Deus? Você já pensou em ver o seu filho ministrando na casa de Deus de diversas formas possíveis? Você, pai, já pensou nisso? De parar e perguntar para o seu filho qual é o ministério que ele quer? Qual é o ministério que ele está orando? Você já orou por isso? Para que o seu filho se encontre na casa de Deus, se encontre com o chamado de Deus para a vida dele. Porque é isso que Ana está fazendo. Ana está orando, e aí quando Ana está orando, o Senhor conecta com ela. Ela conecta com o Senhor. E aí o propósito é cumprido, porque o Senhor estava precisando de um sacerdote. O Senhor estava acabando com o sacerdote, com o sacerdócio da casa de Eli, e ele precisava de alguém que pudesse assumir o sacerdócio. E aí, exatamente nesse momento, Ana está orando, dizendo, Senhor, eu quero um menino para ser sacerdote. Aí o Senhor falou, é agora, é já. Eu vou dar um filho para ela. Porque o que ela quer é que o filho dela tenha um propósito. Quando nossos filhos não têm propósito, qualquer coisa serve para eles. Você precisa dar uma direção para eles, para onde você quer que eles cheguem. A Bíblia diz lá no Salmo 127 que os filhos, eles são como uma flecha na mão do valente. É você que é valente, você pai, você mãe que dá direção para os seus filhos. Mas pastor, e quando eles crescerem? A Bíblia diz que se você der uma direção, se você edificar sua casa na rocha, se você direcionar seus filhos, a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que quando eles se envelhecerem, quando eles se tornarem adultos, eles não vão se desviar. Eles não vão se desviar, porque você soube edificar a sua casa na rocha, você edificou filhos, você teve filhos com um propósito. Ah, pastor, mas o meu filho, eu não estava planejando, mas Deus estava. Então comece a colocá-lo na presença do Senhor, comece a dar direção para ele, para o centro da vontade de Deus. Porque filhos precisam cumprir um propósito. O salmo que nós abrimos hoje diz, que os filhos são como planta, são como brotos de oliveira em volta da nossa mesa. Eu estou lendo um livro sobre mesa, a importância da mesa na nossa casa. E é muito interessante esse livro. E ele fala sobre a importância da mesa, porque a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar onde a gente partilha. A mesa é o lugar onde a gente se comunica. A mesa é o lugar onde a gente bate papo, a gente joga a conversa fora. Mas é uma conversa fora saudável. É onde a gente ri, é onde a gente brinca. E a Bíblia diz que os filhos são como planta de oliveira em volta da nossa mesa. Eles precisam receber de nós, eles querem receber de nós, eles querem ser alimentados por nós. E aqui no início eu falei exatamente sobre isso, que os filhos não querem ser apenas alimentados com a provisão material. O filho não quer apenas que você vá lá na loja e compre R$2.000 de roupa. Ele não quer que você vá lá na loja de brinquedo e compre o brinquedo mais caro. Isso não é importante para ele, isso não é relevante para ele. Porque pouco importa para o seu filho se você deu um brinquedo de 10 mil ou se você pegou um brinquedo e fez um brinquedo de lata. Pouco importa. O que importa é o que você está instruindo ele. Se você instruir teu filho, você der um brinquedo de lata, ele vai se sentir muito mais feliz do que se você comprar um brinquedo de 3, 4 mil reais e não tiver presente na vida dele. Quantos pais não sabem nem o que os filhos gostam? Quantos pais já não sentam com os seus filhos para conversar sobre besteira da vida? Coisas do dia a dia. E é preciso que a gente entenda que pais precisam gerar filhos com um propósito. E o maior propósito que você pode gerar filhos, que você deve gerar filhos, é para glorificar o nome do Senhor. É para que eles sejam sacerdotes do Senhor.
para que eles ministrem na presença do Senhor. E Ana entendeu isso, e Eucana eles entenderam isso. E eles geraram filho com propósito. Eles entregaram ao Senhor aquele menino chamado Samuel. E a Bíblia diz que Deus se agradou tanto daquilo que eles fizeram, que depois Deus deu filhos e filhos a Ana. Ela entregou um para o Senhor, e Deus deu mais filhos para ela. Porque ela entendeu que ela precisava gerar filho com propósito. Amém? Um outro personagem que está aqui nesse texto é Penina. Penina mostra pra gente pais que geram filhos sem propósito e sem direção. Como eu disse aqui no início, onde estão os filhos de Penina? A Bíblia não fala. Ela é esposa do mesmo homem, Eucana. Naquela época, né, a sociedade tinha essa permissão, vamos dizer assim. O mesmo marido de Ana era o mesmo marido de Penina. O mesmo homem que gerou Samuel foi o homem que gerou os filhos de Penina. Mas onde estão os filhos de Penina? A Bíblia diz que Penina era como se Penina pegasse os filhos e dissesse: ó, meus filhos, aqui ó, você não tem filho. Já viu pais que pegam os filhos como troféu? Ó, os meus filhos aqui, ó, meus filhos são melhores. Meus filhos, ó, eu faço tudo para os meus filhos. Filhos sem propósito, filhos sem direção. A Bíblia não mostra pra gente a direção que Penina deu para os seus filhos. E isso é muito sério. Quando a gente gera filhos sem propósito, quando a gente gera filhos sem direção, a gente não deixa um legado. Cadê o legado de Penina? A Bíblia não mostra. Porque não tem filhos com propósito, não teve filhos com direção, não deu direção para os seus filhos. E aí a gente não vê a história. A gente conhece a história de Samuel. A gente conhece a história do menino Samuel, que cresceu, foi levado lá para o tabernáculo, né, esteve lá com Eli, ouviu a voz de Deus quando criança, se tornou um excelente juiz, se tornou um excelente sacerdote, se tornou um excelente profeta. Chegou ao final da vida dele, ele se apresenta, né, diante daquela nação, e aquela nação não tem nada o que falar dele, porque ele foi um homem íntegro, um homem correto. Mas cadê os filhos de Penina? Samuel ungiu 2 reis, ungiu o maior rei da história, foi o rei Davi. Mas onde estão os filhos de Penina? Não tem uma história, não tem um legado. Aquilo que você instrui seu filho, aquilo que você direciona teu filho, é um legado que você está deixando para a sua descendência, para a sua posteridade. Quantos estão entendendo isso? Pastor, o que isso tem a ver com casa na rocha? Tem tudo a ver. Porque quando a gente edifica a nossa casa é uma casa que fica edificada perpetuamente. A Bíblia diz que o Senhor fez uma aliança com Davi. E ele diz assim: olha, ainda que a minha casa não seja perfeita, contudo ele estabeleceu uma aliança com a minha casa. E essa aliança vai ser bem guardada, vai ser bem ordenada, ainda que pela posteridade ela vai estar bem guardada. E a gente vai vendo sucessivas vezes, Davi com todas as suas falhas, mas ele procurou fazer a vontade do Senhor. A gente sabe que ele teve muitos erros no meio da sua casa, no meio da sua família. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia sempre, quando vai falar de Davi, vai dizer assim: olha, eu não vou destruir por causa de Davi. Eu não vou acabar porque eu fiz uma aliança com a descendência de Davi, com a casa de Davi. Eu não posso destruir a descendência dele, porque eu tenho uma aliança com ele. Então nós, pais, precisamos dar a direção. Precisamos gerar filhos com propósito. Não devemos ser como Penina. Outra característica de pais é Eli. Eli também representa para a gente um perfil de pais. E qual é a característica, qual é o perfil de pais que representa Eli? A característica dos pais que representam Eli são pais que não educam seus filhos. São pais irresponsáveis. São pais que mimam e não dão direcionamento. Querido, você a querer agradar seu filho é maravilhoso, é legal quando você pode agradar. Mas mais do que isso, você precisa, vou repetir, eu vou ser enfático nisso, você precisa dar direcionamento. A Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, Hófni e Finéias. Nesse mesmo texto que a gente leu fala sobre isso. Mas Eli era um pai irresponsável. Eli cuidava muito das coisas de Deus, entre aspas, mas esquecia de cuidar da sua casa.
E a Bíblia diz que quando seus filhos faziam coisas erradas, ele não os advertia, ele não disciplinava, ele não os corrigia. E por causa disso eles se tornaram homens execráveis, eles se tornaram filhos de Belial. Homens devassos, homens impuros, homens que Deus abomina. Mas é interessante, onde estava Eli? Na igreja. Eli estava na igreja. Eli era o pastor da igreja. Eli era o sacerdote. Eli era o homem que subia para pregar, era o homem que subia para ministrar, era o homem que recebia as ofertas do povo para ministrar diante do Senhor. Ele era o pastor da igreja. Mas onde estão os seus filhos? Onde está a sua casa? Onde está a sua família? Seus filhos se tornam filhos de Belial. Seus filhos se tornam abomináveis diante do Senhor. Por quê? A responsabilidade é de Eli. E tanto é de Eli, se você ver o texto, você vai ver, lá em 1 Samuel, se você acompanhar mais na frente, você vai ver que o Senhor vai chamar a atenção de Eli. Por que você não corrige? O Senhor levanta um profeta, o profeta vai à nação e diz, a sua família vai ser retirada. Olha só que coisa séria. A sua família vai ser retirada do sacerdócio porque você não obedeceu à voz de Deus. Você preferiu mimar os seus filhos a obedecer à voz de Deus. Outro dia eu li no Facebook a seguinte declaração de uma mãe: pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Pelo meu filho eu faço qualquer coisa. E o contexto que ela estava escrevendo era que ela dava qualquer coisa para ele. Tudo que ele pedisse, o contexto era esse. Ela estava querendo dizer o seguinte: o que meu filho me pedir, eu não meço esforços, eu vou dar para ele, porque eu não quero que ele tenha nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de ressentimento. E é exatamente esse tipo de pai que ele representa. São os pais que não dão presença, dão presente. Deu para entender? São pais que não dão presença, porque quando você dá presença, você educa. Quando você dá presença, você disciplina. E quando eu falo de disciplina, eu não estou falando de bater, eu estou falando de botar de castigo, também se for preciso, faça. Mas eu estou falando de ensinar. Eu estou falando de educar. Eu não estou falando de educar matemática, língua portuguesa, ciências, porque isso aí a escola faz. Você leva para a escola faz. Embora você também deva fazer. Mas eu estou falando de dar princípios. Você precisa dar princípios. E quando uma criança aprende princípios, ela nunca mais vai esquecer. Quando uma criança aprende princípios, ela nunca mais vai sair da cabeça dela. E a gente vai ver exatamente isso aqui. Eli representa esses pais irresponsáveis que não educam seus filhos, que mimam, mas não dão direcionamento, são incapazes de impor limites e disciplina. Toda criança precisa de limite e de disciplina. Eles precisam saber até onde pode ir. Você tem que ser o melhor amigo dos seus filhos. Você tem que ser a melhor amiga dos seus filhos, mas eles precisam entender até onde eles podem ir. Eles precisam entender que você é pai, que você é mãe. Você é amigo, você é amiga, mas você é pai e você é mãe. Não pode misturar as coisas. Mas ele confundiu tudo, ele trocou tudo. Matam aos poucos seus filhos, chamando isso de amor. Quando você não dá disciplina, você mata seu filho. Quando você não impõe limites, você mata seu filho. Pastor, como é isso? A Bíblia mostra pra gente que os filhos de Eli morreram. Sabe por que eles morreram? Porque Eli não disciplinou. Foi Eli que foi matando eles aos poucos. Foi Eli que foi matando eles aos poucos. Porque se Eli tivesse dado disciplina, tivesse dado direcionamento, tivesse ensinado princípios da palavra de Deus, jamais eles fariam o que fizeram com o santuário do Senhor. De pegar as coisas sagradas do Senhor e comerem. De pegarem as ofertas e tomarem para si. De se deitarem com mulheres dentro do santuário. Jamais eles fariam isso. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque Eli não deu direcionamento. Eli não impôs limite. Foi matando os filhos ao pouco. Até o dia que o Senhor falou, vou acabar com isso. E a gente às vezes mata nossos filhos quando a gente não dá direcionamento. Quando a gente não diz para eles, olha meus filhos, é assim que funciona. Deus quer que seja desse jeito. Deus quer que seja assim. A palavra de Deus diz assim, 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 assim. Mas pastor, isso é muito difícil. É verdade. É difícil. É difícil você dar direcionamento, mas eu gosto sempre de usar o exemplo do meu pai. Meu pai tem 7 filhos. E difícil criar 7 filhos.
Mas a todos ele deu direcionamento. A todos. Meu pai não tem riquezas, meu pai não tem grandes patrimônios. O patrimônio do meu pai é uma casa muito simples. Ele não adquiriu patrimônio, mas ele tem aos 87, vai fazer 88. Ele tem deixado, ele não deixou porque ele não partiu ainda, mas ele tem deixado um legado. E qual é o maior legado? O maior legado é a instrução da palavra de Deus para os filhos. Todos os filhos servem ao Senhor, todos os filhos no altar do Senhor, todos os filhos ministram diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ele impôs limite. Eu me lembro que meu pai, quando a gente era pequeno, domingo de manhã, eu sempre falo isso, mas é bom repetir. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, 7 horas da manhã, meu pai acordava todo mundo. E a gente ia com cara emburrada, com alegria, com cara emburrada, a gente ia de qualquer jeito. A gente ia para a igreja. Porque meu pai fazia isso, mas ele não mandava a gente para a igreja e ficava em casa, vendo corrida de Fórmula 1, não. Ele levantava todo mundo e ele era o primeiro a ir na frente, conduzindo a tropa de elite, os 7 filhos e a esposa para a igreja. Você precisa entender isso. Pais precisam dar direcionamento. Ele errou porque ele não deu direcionamento. Ele mimou. Amar, às vezes, é dizer não. Amar, às vezes, é você botar sentado. Amar, às vezes, é tirar o celular. Amar, às vezes, é tirar o computador, tirar o Facebook, tirar o Zap. Amar é monitorar o celular do filho, às vezes. Ah, mas não pode, pastor, porque tem que ter a privacidade. Não tem que ter privacidade. Você como pai, você como mãe, você deve fazer isso. Você deve monitorar. Você deve cuidar. Porque você ama. Não tem um ditado quem diz? Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Né? E Eli errou exatamente por causa disso. Mas eu quero falar agora sobre filhos. Pensaram que iam escapar, né? Agora eu quero falar sobre os 2 tipos de filho. 3 tipos de pais eu já falei. Pais que geram filhos sem propósito, Penina. Pais que geram filhos com propósito, Ana. E pais que geram filhos, né, que não dão direção a filhos, que não dão norte para os filhos, que mimam os filhos sem disciplina, Eli. Mas aí nesse texto também fala de 2 tipos de filho. O primeiro tipo de filho está representado por Ofni e Finéias. Filhos que não honram seus pais. Filhos que não honram seus pais. A Bíblia não mostra pra gente qual a idade que Finéias e Ofni morreram. Mas eles morreram muito cedo. Porque eles tinham todo um tempo para frente. Mas Deus resolveu exterminá-los. E a Bíblia diz pra gente lá em Efésios capítulo 6. Que os filhos devem honrar os seus pais. Porque este é o primeiro mandamento que promessa. Para que os seus dias sejam longos na face da terra. Pastor, mas meu pai é ruim. Honre ele. Mas, pastor, meu pai é bebum, honre ele. Pastor, minha mãe é assim, é assado, honre ela. Honrar não tem nada a ver com o caráter do pai e com o caráter da mãe. Tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Você precisa honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É respeitá-lo, é dar dignidade a eles, como pai e como mãe. Isso é honrar. E a Bíblia está dizendo que esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? É que os seus dias sejam prósperos na terra e que você tenha longevidade. Longevidade é uma bênção para quem honra pai e mãe. Vou falar mais uma vez. Outro dia eu estava no ônibus e encontrei com uma prima, sobrinha do meu pai. E ela perguntou, como é que está a tia Eloy? Eu falei, tá bem, dentro da idade, aquela coisa toda, já tem as fragilidades da idade. Ela disse para mim, não foi eu que falei, ela disse, titio foi um excelente filho, por isso ele está vivendo muito. Ela falou isso para mim. Titio foi um excelente filho, por isso ele está vivendo muito. E aquilo para mim foi um bálsamo. Aquilo para mim foi uma alegria, porque eu pude ver, né, ela dando um testemunho do meu pai, com 87 anos. Por que ele está com 87 anos? E todo mundo conhece a história e sabe que o velhinho é duro na queda. Por que ele está com 87 anos? Por que ele está recebendo a bênção da longevidade e lúcido? Porque ele honrou, eu me lembro ele cuidando da minha avó. E a minha prima veio falar isso para mim.
Titio está vivendo bem, Titio está vivendo a velhice dele, uma boa velhice, porque ele honrou pai e mãe. Então, filhos que honram os pais, filhos que respeitam os pais. Sabe, queridos, às vezes a gente fica vendo assim, eu vejo na rua, e às vezes, muitas das vezes até mesmo dentro da igreja, filhos desrespeitando os pais, filhos desonrando os pais. Se você quer uma vida próspera, se você quer a sua vida edificada, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Independente o caráter do seu pai, independente do caráter da sua mãe, você precisa honrar pai e mãe. Então os filhos de Eli, Hofni e Finéias, representam filhos que não honram. E porque não honram, perdem o melhor da vida. Filhos que não honram ficam vagando, porque não recebem a bênção do Senhor, não têm a bênção do Senhor. Então a gente precisa entender isso. E o outro tipo de filho, para a gente encerrar, a outra característica de filho é exatamente Samuel. Samuel foi um filho que honrou seus pais a vida toda. Samuel, ele aprendeu a honrar seus pais. E é interessante que às vezes a gente fala assim, mas pastor, no mundo que a gente vive, pensa o contexto que Samuel vivia. A gente leu aqui que Samuel, ele foi gerado por Ana, por Eucana. Depois que ele foi desmamado, o que Ana fez? Levou ele para o santuário. Quem estava lá no santuário? Eli, que já não tinha mais direcionamento de Deus nenhum. E ele estava convivendo com 2 sacerdotes, entre aspas, que eram filhos de Belial, que eram abomináveis diante do Senhor, que era Hofni e Finéias. Ele estava perto dessa gente. Mas, no entanto, aquilo que ele recebeu como instrução da sua mãe, do seu pai, que todos os anos Ana ia lá e cuidava. A Bíblia diz pra gente que todos os anos Ana pegava uma túnica, fazia uma túnica e levava para Samuel. Todos os anos a Ana ela costurava uma túnica e levava para Samuel. Então a gente consegue entender aqui que o Samuel, ele era alguém que tinha o temor do Senhor. Ele era alguém que honrava os seus pais. Então, filhos, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Se você pensa numa família edificada na rocha, você precisa honrar seu pai e a sua mãe. Você precisa respeitar o seu pai e a sua mãe. Você precisa obedecer ao seu pai e à sua mãe, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Se nós entendermos isso, pais que sejam como Ana, que gerem filhos com propósito, pais que geram filhos com propósito para o Senhor, e filhos que sejam como Samuel, que honram os seus pais, que obedecem aos seus pais, que temem ao Senhor, então a nossa casa será uma casa edificada na rocha. Então a nossa casa será uma casa próspera. A nossa família será uma família bem-sucedida. Amém? Queria que você ficasse de pé agora. Eu queria orar para que a gente aprenda com Ana